Fala pessoal, eu sou Caio Tramonte e a partir de agora você tem um ponto de parada novo aqui na Rádio TV América. A rádio pela 107.1 FM e na televisão 19.1, tá? E para você que tá no YouTube também, e segue a gente lá nas nossas redes sociais, @Rádio América Oficial. Tá começando o Pit Stop com Caio Tramonte, sua parada obrigatória no mundo automotivo. E se tem motor, tem história. E se você gosta muito desse mundo automotivo, seja muito bem-vindo, você está no lugar certo, porque aqui não vai ter enrolação, vai ser informação direta, dicas precisas que realmente funcionarão no seu dia a dia. E hoje não poderia ser diferente. Aperta o cinto que o Pit Stop está no ar e a estreia promete. Hoje, um assunto muito interessante mesmo, mas muito pouco falado, que muita pouca gente entende de verdade. Eu, para ser sincero, tô aqui, né? A gente trouxe o nosso convidado, eu estou aqui para aprender tanto quanto vocês, porque, sinceramente, eu também não sou o especialista nesse assunto. Bom, hoje o nosso assunto vai ser sobre importação de peça, seja ela usada, nova ou até mesmo para performance. Será que vale a pena? Será que é mais barato? E principalmente, né? Será que é seguro? Bom, hoje eu trouxe aqui o Vinícius Balestrini para tirar essa dúvida pra gente. Irmão, seja muito bem-vindo ao Pit Stop. Muito obrigado pelo convite. Uma situação bem legal aí, parabéns pelo programa. Vamos como você se sente estando no programa estreia? Pois é, cara, tô me sentindo lisonjeado, né? Começar logo, ter essa segurança de começar. Que legal, eu sinto o mesmo prazer de ter aqui. Seja muito bem-vindo e bora explicar isso aí pra galera, né? Bora. Igual eu falei, né? Um assunto muito interessante, mas muito pouco falado, né? Tem muita coisa que as pessoas não acham que é difícil demais, acham que é complicado, acham que é impossível, ou muitas vezes acham que é muito fácil e acabam entrando aí numa roubada. Mas a gente vai deixar tudo claro. Então vamos começar do começo, né? Explica aí como se fosse alguém que nunca ouviu falar disso. O que seria a importação de peça? Então, hoje em dia a gente tem muitos carros que vieram por importação nos anos 90 ou nos anos 2000 e acabaram que aqui no Brasil tiveram uma escassez de peças. A Balestra Parts, que é a minha empresa, ela entra nessa parte não só dos carros antigos, assim como carros novos também, buscando peças de qualidade no mundo inteiro para o pessoal que quer manter esses carros, seja uma peça de manutenção, um acessório ou uma peça de performance, né? A gente entra onde existe a escassez no mercado nacional, a gente faz um pedido personalizado de fora e abre esse mercado para os nossos clientes. Que legal. Então, resumindo, basicamente comprar uma peça fora do Brasil e trazer ela para dentro do Brasil de uma forma legal. Exatamente. Entendi. E por que alguém pode escolher de importar uma peça ao invés de comprar ela aqui? Bom, muitas vezes importar a peça sai mais barato e, na maioria das vezes, que é onde eu mais atendo, não existem as peças no Brasil. Igual eu falei, carro dos anos 90, anos 70, você não consegue ter uma peça nova de qualidade aqui. Muitas vezes, em outros países, você acha essas peças. Tinha mais abundância do carro, ainda existe um mercado, então a gente consegue trazer isso. Existe também as peças que tem no Brasil, só que, de repente, tem um preço muito elevado ou não são de marcas muito boas, que hoje em dia é o que acontece bastante. Então, a gente tem a opção também até de carros novos, praticamente 0 km, trazer outras peças de qualidade. Então, se uma pessoa hoje ela escolhe importar ao invés de comprar aqui, seria pelo preço. Exato. Porque muitas vezes importando sai mais barato. Exato. Mesmo com o preço do dólar, e talvez, eu não sei se as peças vêm apenas dos Estados Unidos ou ela vem da Europa? Não, também? a gente consegue da Europa, Estados Unidos, basicamente do mundo inteiro. Entendi. Mesmo com a atribuição do dólar, querendo ou não, a gente tem uma carga não só de impostos aqui no Brasil, que infelizmente todo mundo tem que pagar, mas também pelo custo das peças, seja de concessionária e tudo mais. E lá fora, muitas vezes, a gente consegue um preço bem melhor nessas peças. Com dólar e euro muito Exato. Valor alto em relação ao real, ainda consegue valer a pena o preço. Exatamente. E a disponibilidade também, que muitas das vezes... é o principal. Essas peças não existem no Brasil. Exato. Você não tem a opção de tê-las aqui ou tem só a opção de tê-las com marcas ruins. Então, aí a gente vai para buscar marcas boas fora do país. Entendi. Legal, eu não sabia disso, porque... Então não é só para quem quer mexer no carro, né? Às vezes é porque nem existe essa peça no Brasil. Exatamente. Interessante. Hoje, quem mais importa peça? É só quem tem carro importado? Não. A gente atende muitas pessoas que têm carros nacionais também importando acessórios. A gente consegue fazer
desde rodas personalizadas, usinadas lá fora, ou a mesmo trazer um acessório como um volante esportivo, ou de repente peças de séries que não saíram no Brasil, algum acessório de um carro que tem, que tem lá fora e não veio para o Brasil. Mas hoje a maioria das pessoas é assim, de carro importado, mas a gente tem muitos clientes que não tem carro importado. Entendi. E muitas das vezes o mesmo carro que sai aqui no Brasil, ele sai em outro país, só que às vezes com mais acessórios lá fora. Exatamente. Do que aqui. Um farol diferente, Até o mesmo volante que você falou. Exatamente, né? Acabamento, tem muita demanda desse material. Desse tipo de peça. Eu vou citar num fato, por exemplo, a pessoa tem um carro que não é importado e às vezes por um motivo, sei lá, a peça estragou ou esbarrou em alguém, alguma peça estragou. Pro carro que é nacional, essa importação ela continua valendo a pena? É um caso que não vai valer tanto a pena dependendo do modelo, mas vai cair naquele quadro. Às vezes a gente não acha qualidade aqui no Brasil. Por exemplo, um farol de um carro mais antigo, a qualidade de uma peça original para uma peça paralela, que é como é chamado hoje em dia, é bem diferente. Então, às vezes o cliente tem um carro nacional, ele só encontra a peça paralela no Brasil, só que saiu esse mesmo carro nacional, vamos dar um exemplo, um Palio, saiu na Europa e lá a gente consegue ter farol original de Palio ainda, então a gente consegue trazer isso, ele manter o carro dele num padrão bom. Entendi. Ele pode ter a possibilidade, né, de comprar essa peça não original aqui no Brasil. Exato. E às vezes essa peça não original às vezes sai muitas vezes perto do valor de uma original importada. Sim, isso acontece muito. E legal. E se a pessoa ela quiser fazer uma simulação com você, sem custo ela consegue? Consegue. Porque por conta própria ela não consegue saber quanto essa peça chegaria para ela aqui no Brasil. Exatamente. É um cálculo um pouco complexo, né? Não é só pegar o valor lá fora e converter. Exatamente. Né? Multiplicar vezes 5 e pouco é o dólar. Quem dera se fosse, né? A gente chega lá, multiplica o dólar e o frete e tudo mais. Até porque vai variar de acordo com o tipo da peça. Tem taxas Desculpa, tem percentuais de imposto diferentes para determinados tipos de peça. Por exemplo, pneus. A gente não importa pneu porque é um imposto muito alto, precisa de validação do Inmetro e tudo mais. Porém, tem peças que a taxa de importação é baixa, então começa a valer mais a pena se declarado de maneira correta, se feita pelo procedimento correto. Que é a maneira certa, né? Exato. Declarar certo, o peso, o valor, né? Para que o tributo seja feito em cima dessa peça, né? O que influencia hoje o tributo? É o peso e o preço apenas? Hoje o tributo ele incide sobre tudo. Tanto o valor da peça quanto o valor do frete, que é diferenciado ou calculado com base no peso e volume. Entendi. O tributo, infelizmente, não tem como. Não foge, ele pega por todos os cantos, exatamente. Mas... Porque é normal, né? Esses tributos, eles são normais porque... ele é meio que para você consumir as peças, né, de dentro do Brasil. É para você influenciar as pessoas a comprarem as peças que estão aqui no Brasil e não de fora, né? Porque senão você fica... Teoricamente, você fica influenciando o mercado de fora, mas não ajuda o mercado de dentro. Sim. Só que muitas das vezes esses tributos são muito além, né? Exato. E como é uma... Parece que é feito para você não importar. Exatamente. E como é uma diversidade muito grande de peças, você acaba protegendo a indústria nacional de alguma coisa que ela não... Ou melhor, você começa a privar o cliente de importar alguma coisa que não é fornecida no mercado nacional. Eu concordo com entre aspas, esse protecionismo nacional. Porém, se você não tem a peça aqui, na minha opinião... ela deveria não ser tributada, ou tributada mais baixa. Eu não tenho a possibilidade de comprar. Pois eu concordo sobre isso. Acho que a forma de tributar, talvez ela é correta, mas não o jeito, né? Exato. Porque se você tributar uma peça que você não tem opção de comprar no Brasil, não faz sentido. Exatamente. Se você quer tributar, você faz ela ser fabricada aqui no Brasil e você dá a opção do cliente comprar, né? Mas muitas das vezes a gente acaba que não tem, né? Essas opções. Exatamente. Entendi. Cara, isso é um mito, né? Eu achei que a única coisa que influenciava era só o preço e o peso e pode trazer. Por exemplo, existem produtos, igual eu falei o exemplo de pneu, porque ele é vamos dizer assim, um dos produtos mais difíceis de você entrar com ele. Além da validação do Inmetro, você tem produção nacional, você tem toda essa parte de dificuldade, toda essa...
aumento da dificuldade para importação. Porém, tem outras peças que é bem simples de trazer, principalmente essa parte de iluminação ou de carros, ou peças que não tem o carro aqui no Brasil, por exemplo. Pegando um gancho do que você falou, impressionante como o pneu no Brasil ficou mais caro ultimamente, né? Tá. Eu fui comprar um jogo esses dias também, eu rodo muito pouco, então tinha alguns anos que eu não trocava de pneu, eu tomei um susto também. O brasileiro que roda de carro aí todo dia sabe o tanto que pneu ficou mais caro, Exatamente. né? O valor de todos os pneus, né? Enfim, aumentou bastante, né? Foi nítido. Bom, vamos dar aqui um pouco... Agora eu quero trazer isso para a vida real. Eu quero que você conte um caso de alguém que conseguiu economizar trazendo uma peça importada. Olha, eu vou dar Só pra gente exemplificar. Um exemplo recente de um carro que é relativamente comum, existe peça no Brasil. Um cliente nosso, chama Cláudio, ele tem uma BMW X5. Existem essas peças no Brasil, só que ele previu a manutenção dela. Nós conseguimos comprar peças originais para ele, lá fora, em lojas 100% confiáveis. Era uma revisão. Bolsa de ar, suspensão, exatamente, algumas coisas. Bolsa de ar porque aquela X5, ela tem... Suspensão pneumática. Bolsas de ar, né? Que a suspensão, ela sobe Isso, ou desce, né? Exatamente. Ele comprou com calma, falou, vou trocar, então dá tempo de trazer. Ele não deixou para a última hora, o carro está na oficina desmontado, ele já previu essa manutenção. Descer, né? Exatamente. Ele economizou bastante. Tem vários outros carros, principalmente quem tem carro do mercado norte-americano, as peças lá são muito baratas. Por exemplo, Jeep, alguns carros da Mitsubishi também, que tudo que compartilha com o mercado americano acaba que lá a oferta é tão grande, a demanda é tão grande. De peça. Exato, e o preço é muito baixo. Então, se você prevê a manutenção, por exemplo, eu vou trocar algumas buchas, embreagem, e pastilha de freio e disco daqui a algum tempo. Se você prevê isso e consegue importar com calma, você vai economizar dinheiro com certeza e vai ter a oportunidade de marcas boas. Legal, vamos pegar esse caso então da X5, igual você falou. Você tem uma média de valor? Quanto que esse cara economizou? Olha, eu não tenho valores, mas eu sei que com certeza ele economizou pelo menos uns 30%. Eu não me lembro de cabeça do valor, porque eu olhei as peças do mercado e não eram peças originais, como as bolsas da Blisten ou eixos originais BMW. Não existiam essas peças aqui, estavam no valor ainda maior do que importando. Entendi. E agora eu quero saber o contrário. Uma pessoa que fez errado e virou dor de cabeça. Isso acontece bastante, principalmente pelo que eu falei, por essa complexidade na tributação, ou muitas vezes a pessoa vai viajar para fora e fala, eu vou trazer na mala. Infelizmente não é permitido, eu já tive cliente que cotou comigo um jogo de suspensão e falou, cara, eu tô indo viajar para Miami e vou trazer. E aí, quando chegou no aeroporto, foi apreendido, ele acabou tomando um baita prejuízo. E tem um detalhe da peça de carro que ela não pode ser taxada, né, no aeroporto. Exato. Ela é retida e fica impossibilitado de retirar essa peça, né? Exato. Não tem como você, como alguns produtos, você pode exemplo, pagar uma tributação. Aquela lei lá de eletrônico, se não sei se era $500, não sei se foi para $1.000, eu não sei. Eu acho que está em 500 ainda. Em 500, né? Se você passa desses 500, eles fazem o cálculo de preço, o que você passou desses 500, eles tributam em cima desse valor. Exato. Só que peça de carro, se você for pego trazendo peça de fora, eles conseguirem descobrir, eles pegam essa peça de carro e retém, e você não consegue nem pagar imposto para tirar. E normalmente é muito fácil de pegar, né? Porque são peças grandes ou muito material metálico, na maioria das peças é bem complicado mesmo. Caramba, então a dor de cabeça pode ser grande, porque literalmente você perde a peça. Perdeu. Você não tem nem o que fazer. e com aquela prejuízo 100%. Chamada Polícia Federal, não tem brincadeira. Com eles não é fácil, ali, não. Se eles pegarem, já era, pegou mesmo. Exatamente. Vai aparecer na Operação Fronteira. Né? Exatamente. Vai aparecer lá tentando trazer peça de carro. E isso é mais comum do que a gente pensa, né? Sim. Muita gente faz isso. Claro, uma hora ou outra vai passar? Vai passar. Mas, de repente, quando você tem uma peça com valor agregado tão alto e o processo de importação, por exemplo, se for uma peça pequena com valor agregado alto, não compensa o risco. O risco, né? Exatamente. Se for uma peça grande, não compensa menos ainda porque é muito fácil de pegar, entendeu? Foi-se o tempo que era, entre aspas, tranquilo de mais fazer tranquilo, isso. Né? Ou seja, né, pode ser solução e pode ser problema, né? Depende de como que é feito. Exatamente. E qual é o erro mais comum que você vê? Assim, tirando essa parte
da galera que quer importar por conta própria, né? Trazer na mala. Ainda existem outros tipos de erro, tipo assim, peça errada. Sim. Porque vocês fazem esse auxílio, não faz? Para a peça certa. Exatamente. O que a gente precisa normalmente? Eu peço, principalmente quando a pessoa vem de uma oficina ou é um carro que não tem tanta informação, eu falo assim, olha, a gente precisa do número da peça. Com ele, o part number, que a gente chama original, eu vou buscar e falar exatamente essa peça de acordo com as especificações do fabricante. Mesmo que seja uma marca que não seja original, ela tem esse part number, esse número, esse código, que vai ter certeza que a gente vai chegar. Quando não tem, e a gente ainda faz essa segunda conferência usando o chassi do carro, que é com o chassi você consegue o descritivo de todas as peças que são aplicadas naquele carro. Então você faz uma dupla checagem ali, Isso. né? Porque isso às vezes é falta de conhecimento também e é difícil, né? Exato. Você ter acesso a esses part numbers, esses números, para você acertar a peça. Então Exatamente. você faz esse tipo de auxílio. Então, além do risco de trazer a peça e ser pego, você ainda tem o risco de trazer a peça errada. Exatamente. E às vezes até da loja, do fornecedor que a gente está comprando, pode mandar errado. Então a gente faz essa dupla checagem e mesmo assim a gente garante todo. Se for um erro do fornecedor, a garantia é toda nossa. Entendi. Bom, gente, estamos aqui num papo muito interessante sobre importação de peças com Vinícius Balestrini pela Rádio América, pela 107.1 e pela TV América 19.1. E o YouTube também, e o Instagram, @Rádio América Oficial. Muito obrigado por estar acompanhando. Espero que a gente esteja conseguindo sanar as dúvidas, né, desse assunto que, como eu falei, é muito pouco conversado, né? Sim. É muito pouco conversado, mas é extremamente interessante. Pode ajudar muita gente a economizar bastante dinheiro, né? Bom, qual que é a diferença entre uma peça nova e uma peça usada na importação? A peça usada ela já exige uma complexidade maior para importar, porque não é livre, entre as livre pagando impostos, assim como as peças novas. E como o caso do seu carro, é uma peça que não existe nova. Você não consegue encontrar, são carros antigos e tudo mais. A gente opta pelas peças usadas nessa falta de peças novas. Eu sempre recomendo trazer peças novas, porque o processo ele acaba sendo percentualmente mais barato do que importar peças usadas e então não compensa. É só quando tem um caso que realmente a gente não encontra uma peça a nova disponível, né? Exatamente. Que fabrique até hoje. Exato. Ou a gente usa isso muito para carro em restauração, peças específicas de edições muito limitadas. Entendi. E normalmente a gente tenta ir para o caminho das peças novas. A peça nova, se você importar e ela vier com algum tipo de defeito, você tem a opção de devolução. Exato. A usada você consegue devolver também? É muito mais difícil, porque a usada ela não é como é. Você acaba comprando ela no estado que se encontra. E às vezes a pessoa que te vende acaba que esconde algum detalhe. Exatamente. Importante, né? Que a gente não consegue prever o que a intenção da outra pessoa. Exatamente. Né? A peça nova você tem um fabricante, marcas grandes, então você um tem um problema, exatamente. Você consegue entrar em contato com esse fabricante e explicar o que aconteceu. 90% delas são bem solícitas, assim, eles querem, inclusive, entender o problema que existiu para que possa ser corrigido. Entendi. Então, basicamente, a nova é zero sem uso e a usada ela é mais barata, mas ela exige um certo tipo de cuidado, que pode ser que no final das contas saia mais caro do que exatamente. Você comprar o usado eu recomendo quando é a última opção ali, ou a única opção, entendi, na verdade. E agora, entre a peça original e a peça paralela? Bom, tem muitas marcas de montadoras que elas... Bom, isso já é sabido de todo mundo. Você compra, por exemplo, uma montadora compra de uma fabricante de peças. Essa fabricante de peças possui essa mesma peça com a mesma especificação, mesma qualidade que a montadora. Entretanto, ela não é embalada e não sofre toda a cadeia produtiva para chegar no cliente pela montadora. Com isso, ela acaba sendo mais barata. Então, isso é o que se chama de peça paralela, porém de marcas boas. E existem também as peças paralelas que, inclusive, no mercado nacional está inundado, sim, que são aquelas que perdem qualidade. Exatamente, que não... Confiabilidade. Exatamente, você acaba comprando por falta de opção. Por isso, o interessante de planejar a manutenção acaba sendo isso. Se sua peça estraga amanhã,
você precisa dela amanhã. Se você sabe que você vai usar essa peça daqui a um tempo, você consegue ter essa peça paralela, mais barata, em mãos, sem perder qualidade. Então, o problema da peça paralela é que muitas das vezes, por exemplo, você usa ela por um certo tipo de uso que é, às vezes, estético. Às vezes uma lâmpada, queimar uma lâmpada. Você vai comprar uma paralela, você coloca... Isso. O problema é usar a peça paralela para itens de segurança. Exatamente. Isso é muito sério, porque item de segurança não brinca, né, cara? Não brinca e acaba que as peças originais, elas são mais confiáveis. Sim. Ou se não uma paralela que seja talvez... De marcas confiáveis. Existem muitas exato. marcas boas. Eu trabalhei muitos anos em montadora e posso afirmar e garantir. Toda peça que é validada para uma montadora, ela foi exaustivamente testada de todas as maneiras e todas as condições possíveis. Claro que muitas montadoras ainda cometem erros, fornecedores cometem erros, mas a segurança é muito maior quando ela tem uma validação para uma montadora. Então, gente, desconfie de peças extremamente baratas. Quando o preço é muito discrepante, fica ligeiro. Pode parecer uma economia grande, pode até ser que seja, mas talvez isso não vale a vida, né? Exatamente. Uma peça, talvez, um item de suspensão, um item de freio, são itens assim que não dá para brincar, porque você pode ter pagado mais barato ali, mas custa a sua vida. Então, exatamente. Até que nível que isso tem uma linha ali tendo bem séria para se manter, né? Então desconfie do muito barato. Exatamente. Se é muito barato, tem algum motivo. Como tudo na vida, o barato sai caro. Pode sair muito caro, né? Exatamente. Pode sair muito caro e pode custar a sua vida. Então, manutenção de carro, gente, não se brinca. É muito sério. Tem muito acidente hoje que é causado por peças de má qualidade, né? Porque muita gente acha que a gente vê muitos acidentes, por exemplo, de caminhão. Fala, o caminhão perdeu o freio. Muitas das vezes as peças são ruins. Sim. Atinge temperaturas altas muito mais rápidos que as outras, não tem eficiência térmica boa. Então, peças remanufaturadas acontece bastante. Recondicionadas. Pneu recapeado. É um assunto muito delicado porque o caminhão ali desceu desgovernado, perdeu o freio. Às vezes tá sem freio. Não é que acabou, porque muitas das vezes são peças de má qualidade que acaba causando uma série de acidentes que a gente vê, principalmente aqui em Belo Horizonte, a gente vê muito, nos né? nossos morros. Não estou falando aqui. que são todos os casos, Sim. mas falando que existem muitos casos, né, que acontece isso. Hoje em dia o mercado é inundado com peças de má qualidade. Eu tenho um carro, eu precisei de dar manutenção, uma coisa que era imprevisível, né, que seria a embreagem acabar, eu precisei de um atuador de embreagem. Eu fui procurar no mercado, falei, cara, não existe simplesmente marcas boas em muitos casos. Entendeu? Pneus eu vejo na rua também, o pessoal brinca muito com pneus. Nossa, pneu é um negócio tão sério. É caro, mas isso pode salvar a sua vida. É a única peça, muitas vezes. Gente, pneu é a única peça do carro que fica em contato com o chão. Você não pode brincar com o pneu. Pneu, você tem que pesquisar muito. Exatamente. Né? Porque hoje tem muita marca nova entrando. Exatamente. Muitas marcas boas e muitas marcas terríveis. Que no seco, eu vou te falar que até engana. Mas quando chove, que o perigo acontece. Exatamente. Né? E ele vai te ajudar a frear, vai te ajudar na situação de chuva, não aquaplanar. Então, Claro. todas as situações que são mais perigosas, ele é o item mais indispensável que tem que atuar e não pode falhar. Exatamente. A única peça do carro contra o chão, então a gente não brinca. Bom, vamos entrar agora. A gente já falou de peça nova, peça usada, agora vamos falar de peça de preparação que eu vi que está no seu portfólio. Essa é legal. O que seria isso? Esse parece que é o que a galera gosta. Então, a Balestra Parts começou com isso, inclusive. Há alguns bons anos atrás eu comprei meu primeiro carro, era um Honda. E até hoje eu ainda tenho vários, já tive vários deles e tenho alguns ainda. Qual Honda? Um Civic VTI, 93. Tá. Ele é 1.6, 1.6, 160 cavalos, é um modelo esportivo. Bem legal esse carro, né? Tem muita gente que compra esse carro até hoje. Eu gosto. Eu gosto. Eu acho que eu já tive uns 8, hoje eu tô com 2 só. Eu comecei assim, eu via... 8 quando você era solteiro, né? Agora tá casado, diminuiu pra 2, né? Aposto que... Não, mas ainda tem uns outros sem ser Honda. A gente tá tentando diminuir.
Não tem como, né? Tem que balancear. Exatamente. Aí começou justamente por isso. Eu via os carros lá fora com muita opção de peça. Era um mercado que basicamente não existia no Brasil. Você não tinha disponibilidade de peças de performance, acessórios estéticos e tudo mais. Aí eu falei, cara, eu tenho que arrumar um jeito de conseguir isso para mim, porque eu acho muito legal e eu sou fissurado. Então eu comecei a importar para mim. As pessoas falaram, nossa, eu quero também, traz para mim e tudo mais. Foi assim que começou a trabalhar essa parte. E hoje muita parte, uma grande parte, na verdade, das nossas importações são desse segmento. É o pessoal que quer preparar um carro, quer uma peça de performance que é muito específica. São peças que o mercado nacional, infelizmente, para a maioria dos carros, não tem disponível. Então a gente busca lá fora. É a parte que eu mais gosto, particularmente, gosto também de toda a parte, mas essa é que é a mais gostosa, não tem jeito, né? Então, se a pessoa quiser também pegar um carro dela, original, quiser dar a cara dela, também pode entrar em contato com você. Sim. E muitas coisas nós lá temos a pronta entrega, vamos dizer assim, que é uma... você tem um certo estoque. Exato, uma divisão para alguns carros, temos coisas à pronta entrega, principalmente peças universais, e se você quiser, se o cliente quer uma coisa mais específica, fala, olha, eu vi isso aqui e tal, gostei, eu falo, não, beleza, vamos lá. Legal. Vamos procurar. Vinícius, agora a gente vai fazer a estreia de um quadro aqui, chamado Batalha das Marcas. Vou fazer isso com todo mundo e no final do ano eu vou botar o placar de quanto ficou para cada marca. Vamos ver no final do ano qual marca que vai ser a vencedora, né? E você vai começar estreando esse quadro. Batalha das Marcas nada mais, nada menos vai ser que exatamente uma batalha entre as marcas. Eu vou te citar 2 marcas, você vai escolher uma entre elas e a gente vai indo até o final. Pegou? Beleza. Posso ir? Bora. Bora lá. Batalhas das Marcas com Vinícius Balestrini. Ford ou Fiat? Fiat. Fiat ou Chevrolet? Fiat ou Mitsubishi? Mitsubishi ou Renault? Mitsubishi ou Volkswagen? Mitsubishi ou Peugeot? Mitsubishi ou Citroën? Mitsubishi ou Toyota? Olha, acho que é Toyota agora. Toyota ou Nissan? Toyota ou Jeep? Jeep ou Hyundai? Jeep ou Honda? Honda ou GWM? Honda ou BYD? Então, a Honda é a vencedora. Pode anotar aí, 1-0 para a Honda. Estreamos nosso quadro aqui com a Honda vencedora. Agora, explique sua escolha. Bom, Explica por que a Honda foi a vencedora. vou começar explicando porque eu escolhi a Fiat no começo. Eu acho que das montadoras nacionais foi uma que sempre revolucionou o mercado, sempre trouxe novidades. Primeiro carro turbo, versões muito legais. Primeiro carro a álcool. Foi o primeiro carro a álcool também? Foi o Fiat 47. É verdade, Primeiro verdade. carro a álcool do mundo. Não foi do mesmo? Foi do mundo. Não sabia. Fiat 147, primeiro carro a álcool em produção no mundo. Não sabia. Fez o saudoso Uno, né? Exato. Também. E ela sempre trouxe motor de tubo, sempre trouxe muita inovação para o mercado. Assim, ela sempre puxou, na minha opinião, puxou o mercado para inovações. Terminando em Honda, porque... eu quero saber também por que o Mitsubishi foi tão longe. Cara, eu gosto muito da Mitsubishi. Eu acho que ela tem carros que atravessaram décadas, histórias principalmente carros fora de estrada, picapes, então sempre muito resistentes. Gosto muito dos carros. Eu tenho uma Eclipse, mas não é por isso. Então tem um certo clubismo. Né? Mas eu tenho clubismo que eu tenho vários carros, então não vai ter como. Mas é um carro muito... sempre é uma marca muito confiável, assim como o Toyota, mas eu acho a Toyota muito conservadora, eu acho a Mitsubishi mais ousada, assim. E por que a Honda vencedora? Cara, Deve Honda... ser dos 12 Hondas que eu tive na minha vida, talvez seja... Mas, na verdade, a minha... entre aspas, paixão, minha admiração começou antes mesmo de eu ter o Honda, desse primeiro Honda, que eu fui vendo toda a tecnologia que eles entregavam nos anos 90, principalmente nos anos 90, que é a década de carro que eu mais gosto. Eles tinham uma coisa que era deslocada de todas as outras montadoras. Em termos de peças, a Honda sempre foi muito à frente. De tecnologia. Se você pega, por exemplo... confiabilidade, a Honda... Além disso, né? Isso ela sempre bateu de frente com a Toyota, mas essa parte de... Para o entusiasta, a Honda sempre foi anos-luz.
Bom, e para você aí que está nos acompanhando, deixa aí no chat, na sua opinião, qual é a sua marca vencedora? E aí, no final do ano, a gente vê quem que ficou na frente. Quem que você acha que vai ganhar? Dá o palpite aí. Cara, o brasileiro gosta muito de Volks, né? De Volkswagen, né? Mas o pessoal daqui de Minas também é bem chegado em Fiat. Então eu apostaria nessas duas aí que vão tomar a frente. Show de bola. Vamos continuar nosso papo aqui. Muito obrigado a você que está acompanhando o nosso programa Pit Stop com Caio Tramonte. Espero que você esteja gostando. Hoje nosso programa estreia, tá? Pit Stop, sua parada obrigatória aqui no mundo automotivo. Bora lá continuar o nosso papo. Eu queria te perguntar um pouco de bastidor aí. Como que começa o processo de importação? A pessoa quer a peça tal, o que que ela faz? Como que começa esse processo? Bom, primeira coisa, eu sempre falo pro pessoal informalmente. Falo, olha, tenha certeza do que você precisa, mas se você não tiver certeza, a gente te ajuda a entender a sua necessidade. Com isso, você vai entrar em contato com a Balestra Parts, dando as informações, olha, eu tenho um carro X, preciso de tal peça, nessa condição, meu prazo é esse. Com isso, a gente vai fazer a busca dessa peça, a cotação sem compromisso. Vamos fornecer 2 prazos de envio aéreo ou marítimo. O marítimo, evidentemente, vai demorar mais, porém vai ser mais barato. Ah, tá. Você tem as duas opções. Exatamente. Ou vem de avião ou vem de navio. Exatamente. Navio mais demorado, mas mais barato. Bem mais barato. Avião mais caro, mas mais Exatamente. Com isso, a gente vai te passar esse orçamento, você vai escolher. Vamos ter uma entradinha ali para fazer o pedido. Uhum. Chegando aqui, eu vou cuidar de todo o processo, desde a compra da peça lá no nosso fornecedor fora até chegar na porta da sua casa. O cliente não vai fazer nada, ele só vai esperar a peça chegar. Exatamente. Todo esse trajeto coberto pela gente, seguro e garantido pela gente até chegar na porta de casa. Tá, e quanto tempo leva em média? Obviamente que vai depender, né? Não é um número certo, mas Sim. em média, quanto tempo demora de avião e de marítimo? Marítimo demora mais ou menos 90 dias, é um processo mais demorado, igual eu falo, quando é uma coisa que você tem que planejar, olha, eu vou economizar planejando isso. O aéreo, a gente trabalha normalmente com 25 a 35 dias. Existem fretes expressos muito mais rápidos, porém a gente, falando a verdade, a gente quase não usa porque o valor é muito maior. Mas então, você dá a opção da pessoa que existe também. Se ela está na urgência da peça. Exato. Se ela precisar, ou às vezes é um valor muito alto, às vezes o cara tem um carro, um cliente tem um carro mais caro, ele, cara, eu preciso disso em urgente. 3, 5 dias. Bom, a gente consegue também. Então, se eu for pensando, não demora tanto assim, né? Não. O marítimo, se a pessoa tiver com calma, é a melhor opção. Exato. Mas o aéreo é 25 dias, se for pensar numa peça de carro, não é tão demorado assim. Né? Se você for pensar que honesto. Tem concessionária pedindo 3 meses para entregar a peça de carro 0 km. 3 meses, e quando bate 3 meses, pede um pouquinho mais ainda. Isso. Né? Cara, eu recebo às vezes pedido, não vou falar de marca, mas dessas marcas que estão entrando, do cara ter um carro 0 km, bateu um para-choque, uma seta, ele falou, cara, você consegue importar? Eu fico assim, poxa, mas você não tem na concessionária? Não, eles pedem 90 dias, sem previsão e tudo mais. E nesse caso você consegue atender? Quando são marcas que tem o carro fora, que tem, Entendi. vamos dizer, mais demanda lá fora. Exatamente. Obviamente, senão não tem como você trazer o para-choque, né? Exatamente. Até tem como trazer um para-choque, mas de repente, principalmente essas marcas novas, elas não têm outro mercado, elas não têm disponibilidade de peça fora. Então, eu falo, infelizmente, você ficou refém. Vai ter que esperar. E as taxas de importação, elas sempre vão existir? Sempre. Isso aí, infelizmente, não tem como escapar. Vão ter as taxas, o interessante é que a gente já cuida disso, então muitas vezes as pessoas, voltando àquele assunto que as pessoas tentam fazer de maneira individual, tentam sozinhas fazer, elas acabam sem saber como funciona assim como não só para importação, como a gente tem que ter contador hoje em dia, né? Toda a parte de tributação não é uma coisa tão simples. Então a gente cuida de toda essa parte, a gente já dá o preço fechado, fala, olha, é isso aqui, não tem nenhum centavo a mais, nenhum a menos, não vai acontecer. Cheguei pensando que seria uma porcentagem do valor e quando eu recebi a cartinha ali da Federal, o cara pede sozinho e fala, putz, é isso tudo. Às vezes ele até deixa a peça para lá porque ele não estava preparado. Com a gente não, o preço é fechado, frete, seguro, tudo e taxas, tudo fechado já. Tudo escrito para não ter nenhum tipo de surpresa, a pessoa surpreender na hora que chegar. Exatamente. Legal, isso é legal. Ou seja, né, não é só o preço da peça, né, cara? Tem todo um processo por trás. Sim, legal. E toda a segurança, né? Porque pode acontecer... Isso que eu ia perguntar, existe risco aí da peça não chegar?
Pelos vias de importação, não. Não tem, porque a gente faz o processo todo correto. Mas, por exemplo, uma transportadora pode furtar a peça. Isso já aconteceu com a gente, é uma coisa que não acontece muito, mas já aconteceu. Isso tudo é segurado para eles. Olha, se você não recebeu do jeito que era, conforme, a gente vai te ressarcir ou vai comprar outra peça. Exatamente, tudo segurado. Isso. Cara, isso é interessante. Nossa, mas seguradora roubaram a peça. Seguradora Cara, não, é transportadora. Transportadora. Foi uma história até engraçada que a peça era para ser entregue, era uma peça com valor considerável. Ela ficou no balcão da transportadora, por acaso alguém chegou lá e pediu por aquela peça e alguém entregou. Cara, E não era para ser entregue, era para ser sair para a rota de entrega tirar a peça em transportadora antes dela chegar à sua casa é bem difícil. Pois é. Quando é para ser certo é difícil, né? Exatamente. Gente, agora eu tenho um outro quadro aqui, esse extremamente interessante. Pit Stop Alerta. Aqui vai ser um quadro onde a gente vai desvendar alguns mitos, contar algumas verdades que com certeza vai fazer diferença para o seu dia a dia. Muitas das coisas aqui a galera pensa que é certa, mas na verdade não é. E hoje o assunto é óleo de motor. Encher, completar ou trocar ele inteiro? Isso é um assunto isso aí não é? Gera polêmica. Gera muita polêmica. gente que não segue. E aqui o quadro é justamente isso, o Pit Stop Alerta. Alerta para você conhecer sobre o assunto, né, e ficar informado da maneira certa. E hoje, como eu falei, o assunto é óleo de motor. Bora começar do começo. Gente, o óleo, ele tem 3 funções básicas, né? É lubrificar, resfriar e limpar o motor. Pronto. Só que com o tempo, né, ele acaba perdendo, né, ele vai usando, ele acaba perdendo a viscosidade, perde também, ele fica contaminado, porque o motor, ele trabalhando, ele libera alguns resquícios, isso é completamente normal, então acaba acumulando sujeira, fica contaminado. Ou seja, ele vence, tá? Isso como qualquer fluido, tanto o seu fluido de freio, tanto de motor, então tudo vence. Então agora vamos discernir, completar ou trocar. Quando você completa, você acaba misturando óleo velho com óleo novo. Isso nada mais que você contamina o óleo novo que você colocou. A sujeira vai continuar lá dentro e a eficiência continua prejudicada. Então, é tipo você completar café velho com café novo. O gosto vai ficar de café velho. Não vai ter como. Então, gente, quando o certo é sempre trocar o óleo por completo. E não só o óleo, o filtro de óleo também, porque o filtro fica saturado, o óleo velho ainda fica nesse filtro, tá? Então se você trocar só o óleo e não trocar o filtro, na hora que você ligar o carro, esse óleo vai passar pelo filtro, o filtro é cheio de óleo, não é pouco óleo, esse óleo vai voltar para dentro do carro, vai contaminar o óleo novo. Então só assim você zera o sistema. E quando trocar? Aí depende. Entre 5.000 e 10.000 quilômetros depende do que a concessionária, o manual, pede, tá? Mas eu ando pouco. Não interessa. O óleo, mesmo sem rodar muito, ele tem vencimento, tá? E não tem rodei pouco, rodei muito, não interessa. Então, se não der os 5 ou 10.000 quilômetros, a cada 6 meses é recomendado trocar. Ou 6 meses e 1 ano, depende do que a sua montadora pede, tá bom? Então, fica muito atento a isso, porque tem muita gente que só completa. Gente, completar é só em emergência. Se você abaixou o óleo lá, você não tem que fazer, aí sim você completa, mas no dia seguinte você já pode marcar para trocar, tá? Trocar o óleo é sempre o mais certo, tá? Então, fica a dica para vocês e escuta, porque eu vou te falar, essa conta pode ficar cara, não é não? Exatamente. Isso acontece muito, né? Eu acho que óleo é a coisa mais barata para se economizar na saúde do motor. E sobre a questão da troca também, muitas pessoas acham, eu rodei só 5.000 quilômetros ou só 3.000 quilômetros em 4 meses, mas de repente ela tá pegando trânsito todo dia. Exatamente. Inclusive é o uso mais severo do motor do carro, porque ele tá gastando, entre aspas, o tempo do óleo, porém não está gerando quilometragem. Exato. Então você acha que o óleo vai estar novo porque você rodou apenas 1.000 quilômetros. Só que de repente 1.000 quilômetros numa estrada são 12 horas,
1.000 quilômetros no cidade, trânsito 3 são... meses. Exatamente. Então, você acaba tendo uso severo Isso do aí, carro. gente. Então, principalmente para você que anda pouco, para você que pega trânsito pesado e para você que usa o carro só em trajeto curto, fica ligeiro que o caso é um pouquinho pior para você. Exatamente. Tá? Então, se você só completa óleo e nunca troca, você só tá economizando, você não tá economizando, você tá pagando uma retífica no futuro. É basicamente isso aí, né? Exatamente. E a retífica de motor, você já sabe que Hoje em não dia não tá fácil. Agora me conta aí nos comentários, você é do tipo que troca por completo ou que troca o óleo inteiro ou você completa? Me fala aí, sem mentir, hein? Bora continuar, que agora eu vou te colocar numa situação rápida. Ok. Mito ou verdade? E eu vou te dar uma situação, você só responde se é mito ou verdade. É rápido e Beleza. direto. Importar peça é sempre mais barato? Mito. Toda peça é taxada. Verdade. Peça usada não presta. Mito. Demora muito sempre. Mito. É arriscado fazer sozinho. Verdade. Tá aí. Esse é um quadro que eu não vou falar que é um quadro, mas era vai sempre rolar um mito ou verdade aqui, mas sempre, né, restrito ao conteúdo que a gente vai estar fazendo. Mas eu acho sempre muito legal, porque é direto, mas tira Sim. algumas dúvidas, né? Sim, sim. Isso é legal. Bom, queria saber de você agora, sinceramente, agora você falando como um consumidor. Quando que vale a pena importar e quando não vale? Olha, muitas das vezes você tem a peça no mercado nacional de boa qualidade, uma disponibilidade rápida, por exemplo, num site vai te entregar em 3 dias com um preço atrativo. Eu falo pro meu cliente, falo, olha, eu não vou te empurrar esse serviço, porque eu estava olhando aqui, às vezes você não procurou direito, acontece bastante, fala, olha, dei uma olhada aqui, você consegue essa peça em 5 dias na sua casa com um preço legal, uma condição boa. Então, não vale a pena importar. Muitas pessoas que, mas eu quero ver se vale a pena. Então, de cara, eu já olho assim, já tenho a ciência ali de quanto ficaria, mas eu falo, olha, isso aqui não vale. Para você é melhor você comprar no mercado nacional mesmo, entendeu? Agora, se é uma coisa, igual a gente falou, não tem qualidade, ou o preço está muito elevado, aí eu falo, bom, aqui é uma boa oportunidade para você economizar e pegar uma peça de qualidade. Então, basicamente, você vai falar, né? Você Sim. que vai deixar claro pro cliente que, cara, essa não vale a pena, essa compensa comprar no Brasil, ou você fala, não, essa realmente vale a pena. Tem muita coisa boa ainda no Brasil. Não são todas as demandas que eu tenho, que eu vou atender melhor o meu cliente. Então, eu filtro isso e falo, olha, para você, meu serviço hoje não vale a pena. Então, vamos aqui, às vezes eu até indico, falo, olha, eu conheço esse parceiro aqui, ou conheço esse site que tem uma oportunidade, uma peça boa para você, acho melhor você ir nele, ou de repente uma parte é feita uma revisão, que são vários itens, uma parte a gente pega no Brasil, outra parte eu importo, eu sempre tento dar essa esclarecida para o cliente. Entendi. E qual que é a dica que você daria para quem está pensando em importar pela primeira vez? Bom, tenha ciência se vai valer a pena ou não. Procure entender o que você quer, principalmente na parte de acessórios. Às vezes a pessoa é muito afoito, não está entendendo. Ele fala, vamos dar uma pesquisada, se é uma peça que não é simplesmente uma peça de reposição, que é pegar exatamente aquela, se você está buscando uma coisa nova, seja uma turbina ou um aerofólio ou uma roda, entenda primeiro o que você quer. Pesquise bastante, entenda sobre a peça. Se você precisar de tirar dúvida, a gente auxilia também. Só que, de repente, a gente não consegue dar todas as respostas. Então, pesquise, tenha certeza do que você vai pedir e entre em contato com a gente, que a gente vai fazer todo o processo. E eu queria te fazer uma pergunta, essa é mais de curiosidade minha. Qual que foi a peça mais diferente que você já importou? Cara, a peça... Já importei algumas peças bem diferentes. Uma vez eu trouxe um aerofólio de uma versão de um Honda para o Ian, um colega meu, tem até uma oficina de Honda, da Rússia, há anos e anos atrás, onde era bem diferente. Hoje em dia a gente traz muita coisa da Lituânia, que é um polo de peças absurdo, tem tudo lá, principalmente BMW, essas marcas europeias, assim, tem tudo na Lituânia, a Volks, BMW. Da Rússia foi bem inusitado. Eu acho que a peça mais diferente não era nenhuma peça. Foi para um cliente meu que ele tem uma coleção de carros, mas ele me pediu um som antigo valvulado.
é uma coisa que eu nem conhecia. Caramba! Um valor bem alto. Eu falei assim, ele chama Fabiano. Eu falei, nossa, Fabiano, isso aqui eu nem sabia que existia, para te falar bem a verdade. E a gente ia trazer ela de Hong Kong, só que acabamos encontrando um restaurador nos Estados Unidos e a gente trouxe para ele um som, para ele montar um som antigo na casa dele. Foi bem interessante. Caramba, um som. Exatamente, um som. E ele funciona? Funciona, restaurado. Era uma coisa raríssima. Deve ter alguma história com isso, né? Parece que é um tipo de aparelhagem de som antiga, de alta definição, porém antiga. E ele gosta bastante, ele tem uma linha nova e tem essa linha antiga e acabou achando. Se for pensar, não teve nada a ver com carro. Não, ele veio até mim por conta dos carros, a gente já importou outras peças para os carros dele, mas foi um pedido inusitado. Mas você atende esse tipo de pedido, que não tem a ver no mundo automotivo, mas... Normalmente, não porque não chega, mas como é um cliente já de longa data, eu falei, bom, estamos aqui para te ajudar, né? A gente está aqui para ajudar, então... Cara, muito legal, cara. Importar peça pode ser uma solução incrível, né? Para ouvir, mas também pode virar um problema, né? Se não for feito com conhecimento. Exato. E no universo automotivo, né? É isso, cara. Informação é tudo, né? Algumas coisas bem diferentes, assim. Então, a gente tem que pesquisar bastante, validar a informação antes de fazer o processo. Agora vamos falar de valor. Você lembra qual foi a peça mais cara que você já importou? Olha, inusitadamente foram bancos para van executiva. Bancos para van executiva. Não sei se você já viu aquelas vans com aquelas poltronas com tela e tudo mais. Eu não sabia o quão caro era uma peça dessa. O valor total do pedido foi esse, porém acho que a peça individual mais cara foi uma roda de magnésio para uma Porsche de edição limitada. É uma roda só. Senhora, tudo que você falou tudo que você falou nessa frase soa caro mesmo. Exatamente, né? Roda de magnésio para uma Porsche edição limitada. Não tinha como ser mais caro isso aí. Exatamente. Tem algumas coisas, principalmente roda, normalmente para esses carros específicos assim é bem caro. A gente trouxe... Você pode falar quanto foi o valor? Acho que essa roda foi R$48 mil, uma roda usada. Uma roda usada? Uma unidade usada. Ele importou uma só? Uma só, porque ele teve um acidente, quebrou, pegou um parafuso, é uma roda que não é tão resistente assim, por ser uma roda leve para a pista. E essa roda custava mais de $10 mil nova, então a gente conseguiu achar uma usada de um especializado Porsche lá fora e trouxe ela usada, sim. E você lembra qual foi a primeira peça que você importou? Lembro Faz sim. Quanto tempo? Lá se vão 36 anos, deixa eu ver, deve ter uns 14 anos. 14 anos. Foram coisinhas simples, pendrive, aquela coisinha que... Como se fosse um pendrive? Como se fosse um AliExpress, que existia há muitos anos atrás. Mas você não existia sua empresa? Não existia a Balestra Parts, então, não. Mas essa importação foi para você? Isso, mas aí foi puxando a minha curiosidade, que era uma coisa bem simples na época, que era o Deal Extreme, que chamava o site. E depois eu comecei a trazer os acessórios Honda. Aí que é onde eu tinha um Honda na época e a comunidade, o pessoal que eu conhecia era de Honda. Então, acho que foram alguns reboques, filtro esportivo, alguma coisa que era de performance. E hoje em dia é tão banal, mas na época simplesmente não existia no Brasil. Era uma coisa bem... Só trazendo de... Só importando. E no começo, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou para trazer essas peças para o Brasil? Cara, não existiam vias... por exemplo, o acesso a uma DHL, a uma FedEx, não era tão fácil assim, igual hoje. Era tão difícil que até... Você está falando de transportadora. De transportadora. Então, a dificuldade era de encontrar quem que fazia essa ponte lá de fora para cá. Também. Na época, por exemplo, você tinha que ter... Hoje em dia, cartão internacional é uma coisa super banal. Acho que todo cartão hoje em dia é internacional. Na época, não eram todos os cartões que você conseguia comprar fora. Não era todo cartão que passava fora. Exatamente. O cartão ele tinha que vir escrito alguma coisa em inglês. Exatamente. Internacional. E também... as importações não circulavam no mundo de maneira tão fácil como hoje. Então, até você encontrar lojas que estavam dispostas a exportar. Porque hoje em dia é simples, né? Você compra ali
sei lá, da Alemanha, amanhã tá vindo para cá e a gente já tem todo esse processo. Mas né, as lojas já muitas vezes não sabiam como exportar. Cara, interessante isso, né? Como as coisas evoluem, né? É, Isso que você falou bastante. é muito... Se você for pensar no passado, isso era impossível. Você trazer uma peça da Alemanha para cá, Exatamente. igual você falou, pode ser até em 10 dias. Exatamente. Dependendo do frete que você paga, né? Quando eu comecei, por exemplo, o pessoal falou, você consegue trazer um para-choque? Eu falei, cara, eu não consigo, eu nem sei. Eu não sei porque não tinha como. Hoje em dia gente, é só mais uma terça-feira. Agradeça essa tecnologia, viu? E vocês acham que é só do mundo totalmente, não é não. A brusinha da Shen que vocês estão recebendo exatamente. aí. Agradeça a essa popularização aí que ajuda muito nessa questão de frete, cara. É impressionante como hoje é tudo interligado e com extrema rapidez. Né? Esses caminhos logísticos aí evoluíram absurdamente. E eu queria saber, de quais países que vocês importam as peças? Assim, né? Deve vir do mundo inteiro, mas geralmente. Sim. Bom, o que a gente mais traz hoje é dos Estados Unidos, porque lá existe uma infinidade de modelos, igual eu falei, é um mercado enorme. Então você encontra muita coisa para vários carros, coisas com qualidade ainda. Importamos também da China, mas outras linhas de peças, mais acessórios estéticos e tudo mais. Na Europa a gente traz bastante coisa também, igual eu falei, na Lituânia, principalmente peças originais da Volkswagen, BMW, Porsche, lá tem toda uma disponibilidade absurda. No leste europeu ali, eu não sei o que eles têm, porque eles têm todas as peças difíceis e raras, parece que estão no leste europeu. Mas com certeza os Estados Unidos hoje é o que a gente mais importa devido à disponibilidade e à variedade que tem lá. Eu imaginei, né? Já que quando eu te fiz essa pergunta, porque parece que tudo vem de lá, né? Eles têm uma potência muito grande em questão... Tudo que é eletrônico, eu falo assim, né? Então, se for pensar, a China é uma grande potência. Mas eles conseguem exportar tudo, né, cara? Eles têm muito esse mercado aberto, né? Exato, e eles fazem esse intermédio, né? Então, igual eu falei, você pode até encontrar essa peça em outro país, mas normalmente vai ser no atacado. Igual da China eu trago peças quando eu trago no atacado, um container de peça. Nos Estados Unidos, quando a gente vai nessa importação individual, lá eles têm a disponibilidade da peça de marca boa numa loja confiável para todo tipo de carro. É incrível, assim. É incrível. Cara, agora eu vou fazer uma outra brincadeira aqui com você. Isso ou aquilo. Sim. Vou te dar isso ou aquilo, você só escolhe. Importar peça original ou importar peça de performance? Por gosto de performance, é mais legal. Peça importada dos Estados Unidos ou da Europa? Estados Unidos é muito mais fácil e mais barato. Comprar peça de distribuidor oficial ou de loja especializada? Loja especializada, eu prefiro. Importar sozinho pela internet ou usar uma empresa especializada? Usar bala essa parte. Peça original ou peça original manufacturing? Manufacturing é a mesma fabricante, só que sem a logo. Sim, eu prefiro ela. Normalmente a diferença de preço é gritante. É grande, né? Só para ter uma logo estampada ali, fica muito mais Você caro. tira uma cadeia grande de agregar o valor. Esperar 30 dias para chegar à peça certa ou uma paralela no Brasil, na hora? Eu espero 30 dias. Frete mais barato e demorado ou frete mais caro e rápido? Bom, esse é difícil porque vai depender da necessidade. Eu prefiro trabalhar com frete mais rápido, porque a ansiedade do cliente sempre pega um pouquinho, então é mais tranquilo. Preparar carro turbo ou aspirado? Aspirado. Importar peça nova ou usado original em bom estado? Peças novas, sempre que possível. Sempre, né? Aham. Cara, muito... eu tô impressionado com esse papo, cara. Eu nunca imaginei que ele fosse tão abrangente. É legal, né? Tem muita coisa, cara. Todo dia aparecem coisas novas também pra mim. E às vezes a gente não pensa, mas tanto de gente que faz isso, né? Não é tão pouca pessoa, não. São muitas pessoas que fazem isso, né? Exato. Cada vez mais o pessoal tá buscando qualidade e oferta melhor fora. Cara, legal demais. E, gente... Esse é o Pit Stop com Caio Tramonte. Aqui a gente vai ser exatamente o que a gente está fazendo hoje. Informação, dicas e sempre com convidados de impacto, sempre com convidados que entendem do assunto.
Hoje o nosso assunto foi de importação de peças. Como eu falei aqui, é um assunto que é muito pouco falado, mas muito interessante. Pode ser útil para você. Então, se você ficou interessado, pesquise sobre, né? Porque para ser sincero, eu não tinha noção de quão interessante era esse assunto. Interessante eu sabia que era, mas não sabia quanto que a gente pode trazer, né, para o nosso uso, né? Que a gente acha que às vezes é uma coisa que isolada, só para quem tem carrão. Exato. Só para específico, não. Isso é engraçado que dá para trazer aqui, né, pro nosso dia a dia. Irmão, fico feliz que você tenha vindo aqui compartilhar um pouco do seu conhecimento, né? Aqui a gente tem 1 hora, mas com certeza é um papo que daria para levar por mais horas, né? Eu agradeço. Que você tenha gostado. Te agradecer, né, por ter vindo aqui na nossa estreia, no nosso Pit Stop. E é isso. Pit Stop é nada mais que a parada obrigatória no universo automotivo. E eu não podia perder a oportunidade de trazer uma lembrancinha, uma peça importada para o seu episódio, carro. Primeiro presente. Tá aqui, ó. Eu lembro que vi seu carro, a BMW, trouxe as pedaleiras importadas. Olha! Fazer parte do projeto, o carro tá lindo. Vai ficar mais legal lá. Eu vou até tirar uma aqui para Isso, verdade. pra já mostrar para câmera. Isso aqui é uma pedaleira. Antiderrapante, vai funcionar Esse, no certinho. caso aqui, acho que é do acelerador, né? Isso, vai funcionar certinho na sua BMW. Gente, primeiro episódio e o primeiro presente. É. Se continuar nessa média, Tem que fazer. Agora eu tô bem demais. Agora tem que fazer todo mundo que vier, senão vai ficar para trás. Então aí, ó, quem tá assistindo os próximos que vierem é com presente. Sem presente não vai entrar. Isso aí. Irmão, tamo junto. Muito obrigado, abraço, cara. valeu Obrigado demais. pela oportunidade. Valeu, gente. Você aí na TV América, na 19.1, na Rádio América, na 107.1 FM, no YouTube e também para você que quer acompanhar aí a programação, os próximos convidados, você quer sugerir um convidado, aqui a gente está sempre aberto, às vezes um assunto que você quer saber, deixa lá, @Rádio América Oficial, pode deixar lá que eu vou ler tudo. Eu sou o Caio Tramonte, quero agradecer muito por você ter acompanhado a nossa estreia, espero que você tenha gostado, fiquem com Deus. Uma ótima quinta-feira. Um abraço.